Aqui são os 3 pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta e risco. Falsa, cínica. 4, 3, 2, 1. Adorei. O Bingo foi uma matéria numa revista que um dos produtores, o Dan Clabin, tinha lido e a gente encontrou uma vez no avião. Ele falou, cara, tem uma história que é incrível, que você tem que ler essa matéria sobre a vida do Arlindo Barreto. Eu cheguei em casa, li a matéria, liguei pra ele e falei, você tem os direitos? Ele falou, não. Eu falei, então vamos conseguir os direitos que a gente vai contar essa história. Isso foram vários anos, né, até a gente chegar ao dia de hoje. E aí eu comecei a tentar entender dentro daquela história incrível do Arlindo Barreto como é que a gente ia fazer um bom filme dentro daquela grande história. E aí você faz um grande filme quando você se une a uma equipe de excelentes profissionais e começa a entender que história você está contando e todo mundo está contando a mesma história, né? Foi um processo muito gostoso de pesquisa para a gente conseguir entender quem era esse personagem que a gente estava criando. A gente ficcionalizou tudo e criou o nosso próprio universo, mas ao mesmo tempo a gente estava olhando para a cultura pop dos anos 80 no Brasil. Então a nossa base de pesquisa basicamente foi a televisão brasileira nos anos 80. Essa é uma coisa que a gente viu bastante como era. Ao mesmo tempo que tínhamos toda a liberdade do mundo, tínhamos também elementos que a gente gostaria de trazer. Então a fotografia buscou muito as cores, né? Uma coisa, um sentimento de certa forma pop. E eu acho que isso também no sentimento com a câmera e o olhar também buscando essa liberdade, essa irreverência e essa coisa mais pop que vem dos anos 80 e que vem desse personagem, dessa história tão peculiar e tão maluca. O programa do Bingo virou um fenômeno. Você só pensa em pequenos prazeres. Quem disse que é pequeno? Estamos em plenos anos 80. O que as crianças precisam, hein? Bate um fio pro Bingo. Sou eu, Bingo. Você ligou pra mim. Fala mais alto. O quê? Tá mais alto agora. São duas dinamites, assim, que é Cássio Amarante e Lula Carvalho. Você coloca junto, vai ser explosivo, porque é muito impressionante o que um soma o outro e como as decisões, tanto no Cássio, na direção de arte, na locação, no figurino, né, em tudo que tem a ver com a direção de arte, quanto o Lula Carvalho, como a escolha deles, do Cássio na direção de arte, do Lula na fotografia, como todas elas eram narrativas, todas elas eram em prol do filme, em prol das condições que a gente tinha para filmar, para trazer um valor de produção de um filme de época, dos anos 80, retratando uma época do politicamente incorreto, mas como as decisões eram sempre muito assertivas no sentido de como é que a gente conta melhor a história, né? Não tinha uma decisão que era simplesmente só por ficar bonito ou só por ficar feio e kitsch dos anos 80. Eu tenho lembrança, eu acho que por um lado é engraçado também, por um lado ser um pouco menos matemático, assim, usar as minhas lembranças também seriam muito valiosas, o tanto quanto estudar e marcar alguma coisa, né? Eu acho que fazer cinema e reconstruir coisas até mesmo que existiram, mas mesmo as que não existiram, eu acho que a nossa imaginação é fundamental. Guerra de almofada! Did you follow the script? A gente usou Red Dragons com lentes anamórficas ROX e também lentes 2.1 Standard Zeiss. E essa diferença nas lentes tinha a ver, era uma nuance de narrativa com questões do personagem. Você vai colhendo e escolhendo elementos que vão criar essa narrativa e essa diferença. A lente é um elemento bastante objetivo para você escolher, para você depois dizer, bom, cenas que eram mais pessoais eram com tal lente e as lentes do momento dele de artista eram outras, né? Então isso é uma coisa bem objetiva, mas é óbvio que
também há diferenças nos planos, né, na atmosfera como um todo, que talvez seja um pouco mais abstrato ou um pouco menos objetivo para descrever. As lentes são uma diferença mais objetiva, mas é claro que eu acho que também no fundo é uma coisa interessante, que você vai fazendo o filme, mas o filme também vai meio que fazendo você, né? Porque quando você vê uma situação depois lá no final, ou talvez não no final, mas em algumas situações a gente pensa, bom, mas aqui ele está sendo o Arlindo, o Augusto, ou ele está sendo o artista Augusto, a pessoa, ou então às vezes até se misturava. E aí assim você vai entendendo o filme. Os produtores afirmam que a identidade do palhaço é um segredo que ninguém jamais irá A descobrir. gente conseguiu fazer um recorte de São Paulo que trouxe muito valor de produção para o filme e nos jogou para os anos 80, sem que a direção... Foi uma coisa que eu falava muito com o Cássio Amarante, com o Lula Carvalho, como é que esse filme visualmente ele é incrível, ele te joga nos anos 80, que é uma época que é muito fácil de errar, porque é tudo tão exagerado de cor, de volume, de tamanho, que periga chamar mais atenção que a dramaturgia. Eu dizia, cara, tem que estar tudo lá, tem que tudo te jogar para os anos 80, tem que ser colorido, tem que ser pop, mas ao mesmo tempo tem que estar em segundo plano. Nunca pode estar falando mais alto do que a dramaturgia. E eu acho que a gente conseguiu isso. A cidade de São Paulo, eu tenho essa teoria de que você pode escolher que pedaço dela você vai usar para representar um tempo diferente do passado. Porque ela é muito plural, ela tem vários quadriláteros que têm características muito fortes. E a gente acabou escolhendo um fragmento junto à Avenida São Luís, Galeria Metrópole, Praça da República, em que naquele pequeno espaço a gente conseguiu pensar situações de rua e situações do prédio, as situações a sombra no final do filme que ele faz com o menino. Quer dizer, isso tudo necessitava de um terroir urbano forte. E a gente foi encontrar isso nesse pedaço da cidade, que tinha uma modernidade interessante, que não é necessariamente anos 80, mas nos anos 80 era um lugar da cidade que tinha um brilho, que hoje não perdeu um bocado disso, foi transferido para outros pedaços. Tinha um pique meio de jardins a essa altura, a Avenida São Luís. Então ele era chique naquele momento, só que o chique era outro, né? A tecnologia era outra, o bar onde ele vai é o bar do neon, porque era essa, né, a tecnologia que havia. Então, esse pedaço da cidade foi fundamental para fazer esse recorte no tempo, sem que a gente precise fazer muita intervenção na cidade. Eu sou o Bingo.